O profeta Amós é uma figura fascinante do Antigo Testamento, levantado por Deus em um período crítico da história de Israel. Embora de origem humilde e com uma vida ligada ao campo, Amós foi escolhido para entregar uma poderosa mensagem de advertência e esperança. Seu ministério destacou a justiça divina e a necessidade urgente de arrependimento diante da infidelidade do povo de Deus. Neste estudo, vamos explorar quem foi Amós, suas profecias impactantes, e como sua mensagem se conecta à obra redentora de Cristo e ao plano eterno de Deus. O profeta Amós foi chamado por Deus para anunciar o juízo divino que viria devido à infidelidade do povo. Ele é também o autor do livro do Antigo Testamento que leva seu nome. Neste texto, vamos explorar quem foi Amós na Bíblia. Amós era natural de Tecoa, uma vila localizada a cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, 9 quilômetros de Belém e aproximadamente 20 quilômetros a oeste do Mar Morto. O nome Amós, do hebraico em Amós, significa carregador de fardos. Embora as Escrituras não revelem muitos detalhes pessoais e seu livro oferece informações valiosas sobre sua história. Amós viveu no século 8 a.C. e exerceu seu ministério durante o reinado de Uzias, em Judá, Reino do Sul, e Jeroboão, em Israel, Reino do Norte. Ele relata que suas visões vieram 2 anos antes do grande terremoto, um evento marcante também mencionado pelo profeta Zacarias como um sinal do julgamento divino. Amós tinha uma origem simples, vindo do campo. Ele trabalhava como pastor de ovelhas, boiadeiro e também colhedor de sicomoros, um tipo de figo. Sua familiaridade com a vida rural é evidente em suas mensagens, que frequentemente utilizam metáforas relacionadas a animais, insetos, plantas e frutas. O ministério de Amós. Amós não tinha formação profética nem era aluno de profetas ou parte de uma escola profética. Ele não era um profeta de carreira, nem dependia dessa atividade para sustento. O próprio Amós destacou que não tinha ligação com o ambiente religioso oficial de sua época. Ele se descreveu dizendo: "Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicomoros." Seu chamado ministerial é semelhante, em certos aspectos, ao de outros servos de Deus, como Isaías, Jeremias e o apóstolo Paulo. Amós relatou seu chamado divino assim: "Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, e vai e profetiza ao meu povo de Israel." Isso deixa claro que Deus escolheu Amós soberanamente para ser profeta. A linguagem usada por Amós para descrever sua convocação ecoa a escolha de Deus ao ungir Davi como rei. Isso demonstra que Deus selecionava tanto reis quanto profetas segundo sua vontade e propósito. Apesar de suas origens simples, Amós tinha um grande conhecimento da lei de Deus e da história de Israel. Ele fazia referência a eventos descritos no Pentateuco, como a destruição de Sodoma e Gomorra, o Êxodo, a conquista de Canaã e personagens importantes como Isaque, Jacó e José. O profeta Amós, originário de Judá, o Reino do Sul, foi chamado por Deus para profetizar principalmente em Israel, o que se destaca especialmente pela ousadia de sua missão e da forma direta com que sua mensagem foi transmitida. Amós recebia mensagens do Senhor por meio de visões e provavelmente exerceu seu ministério durante um período de paz e prosperidade no Reino do Norte, sob o reinado de Jeroboão II.
Durante cerca de 40 anos, Israel não enfrentou ameaças militares significativas, pois nações como o Egito e a Babilônia estavam enfraquecidas e a Síria passava por um período de declínio após a morte do rei Hadad-Nirari III. Naquela época, Israel mantinha paz com Judá, e Jeroboão havia restaurado as fronteiras de Israel conforme a profecia de Jonas. Embora sua mensagem fosse dirigida principalmente ao Reino do Norte, Amós também denunciou os pecados de Judá. Grande parte de seu ministério foi realizada em Betel, um centro de idolatria e apostasia religiosa em Israel. O profeta denunciou a condição moral, social e espiritual do povo. A sociedade estava marcada por uma busca desenfreada pela riqueza, altos níveis de imoralidade e corrupção religiosa, onde a idolatria era normalizada, e a fé dos verdadeiros servos de Deus era ridicularizada. Nesse contexto, Amós profetizou sobre o julgamento severo que Deus traria sobre Israel e Judá em razão de sua infidelidade ao pacto com o Senhor. Porém, sua mensagem também oferecia esperança ao anunciar a restauração e a futura exaltação do povo após o exílio iminente. As profecias de Amós também revelam elementos proféticos sobre Jesus Cristo. Amós falou de uma restauração e de um reino vindouro que se cumpririam plenamente em Cristo, tanto em sua primeira vinda quanto em seu retorno em glória para estabelecer um reino universal e eterno no novo céu e na nova terra. Um exemplo claro disso é a interpretação que Tiago faz das palavras de Amós no Concílio de Jerusalém. Tiago entende que a promessa da restauração do tabernáculo de Davi se cumpriu ao unir judeus e gentios em um só povo em Cristo, chamado para proclamar o Evangelho por toda a terra. A mensagem do profeta Amós continua a ecoar através dos tempos, lembrando-nos do chamado de Deus à justiça, à retidão e à verdadeira devoção. Mesmo em meio às duras advertências, há uma promessa de esperança e restauração, apontando para a redenção em Cristo. Que possamos aprender com as palavras de Amós a importância de viver com integridade diante de Deus e com compaixão em nossas relações com os outros. Obrigado por acompanhar este estudo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar e nos ajudar a espalhar essa mensagem poderosa. Até a próxima!